Hoje é dia de falar do Super Rugby Américas. O Pampas na sexta-feira passada recebeu a forte equipe do Tarucas e venceu e convenceu. Depois no sábado um grande jogo, um duelo dos chilenos do Selknam contra os uruguaios do Peñarol, e a vitória no finalzinho do Peñarol. E depois o Cobras recebeu a equipe do Dogos e não teve nenhuma chance na partida. O Dogos foi muito melhor, a vitória foi mais que justa para a equipe da Argentina. Preparado? Vem comigo! Muito legal ter você aqui comigo, meu nome é Martoni, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Vamos lá, vamos hoje passar assim, primeiro os resultados, depois uma análise de cada jogo a jogo e depois para completar a classificação e os próximos jogos. Foi um final de semana bem interessante no Super Rugby Américas, o nível técnico da competição é muito bom, com exceção do Cobras, que me parece estar bem abaixo dos demais. Mas, de forma geral, um torneio que a cada rodada vai tomando mais corpo e equipes como o Pampas, que vinha de derrota e se recuperou, o Dogos, que continua sua ascensão rumo às semifinais, e um grande jogo, repito, entre os chilenos, o Selknam, e os uruguaios do Peñarol. Vamos fazer o seguinte, então, vamos dar uma olhadinha como foram os jogos. A rodada começou na sexta-feira, lá em Buenos Aires, com o Pampas atropelando a equipe do Tarucas. Foi um grande jogo, vitória 39-22 para a equipe do Pampas. Depois a gente teve o Selknam do Chile recebendo o Peñarol, e o Peñarol no finalzinho de virada conseguiu a vitória, 17-22. De virada não, o jogo estava empatado e o Peñarol conseguiu a vitória. E depois um jogo de um time só, Cobras 15, Dogos 74. Bom, a rodada começou na sexta-feira com o Pampas fazendo 39-22 no Tarucas. O interessante é que foi um jogo muito de base. O Pampas que vinha de uma derrota para exatamente o Dogos, que bateu o Cobras nesse final de semana, antes da Páscoa. Mas o Pampas foi soberano. Primeiro tempo muito equilibrado, um pontinho de vantagem para o Pampas. No segundo tempo soltou o freio de mão. Mais interessante nesse jogo foi o domínio do pack de forwards do Pampas para sobre o Tarucas, que é a grande fortaleza da equipe tucumana. Foram 2 tries de maul, seguido de lateral, um rolling mauls poderosos. Depois um penalty try oriundo de um scrum que estava em push-over, aí quebrou a formação o Tarucas, corretamente marcado o penalty try. E ainda teve no final uma pintura do ponteiro direito da equipe do Pampas para fazer o último try do jogo. Placar final 39, Pampas Tarucas 22, mais que justo, grande exibição do líder da competição. Bom, vamos falar um pouco de Selknam e Peñarol do Uruguai. Foi um grande jogo, viu? Começou muito espremido, apertado, as duas equipes jogando na base. O Peñarol sai na frente a partir de um maul do lateral. E na sequência o Selknam devolve na mesma moeda, ou seja, lateral, maul, rolling maul, try. Aí o jogo foi equilibrado. Faltando pouco menos de 10 minutos, teve mais um try para cada lado e também em jogadas de base, um try lindíssimo do Selknam, aliás, a partir de um lateral, uma jogada ensaiada muito bonita. Aos 71 para 72 minutos, ou seja, faltando 8 para acabar o jogo, o Selknam empata em 17 pontos. E no finalzinho, o Peñarol, depois de um lateral, uma bola meio estranha, os jogadores do Selknam reclamaram bola torta, mas enfim. E aí a bola caiu nas mãos da equipe do Peñarol e foi embora num contra-ataque maravilhoso pela ponta esquerda, devolveu para o jogador fazer o try e o jogo acabou ali 22-17, um grande jogo, grande vitória do Peñarol para cima do Selknam lá no Chile. Bom, vamos falar um pouquinho de Cobras e Dogos. Praticamente não teve jogo, teve uns primeiros 15 minutos razoáveis da equipe do Cobras tentando equilibrar as ações, mas o Dogos muito mais a equipe, dominou amplamente a partida, é uma equipe fortíssima, candidata ao título. Não começou tão bem a competição a equipe do Dogos, mas depois foi se ajustando por conta de mudança de elenco, o atual campeão e tudo mais, e acabou fazendo um placar dilatadíssimo, 74-15, de forma justa. O Cobras tentou, os jogadores se esforçaram, mas a impressão é que a comissão técnica ainda não conseguiu passar aquilo que ela pretende para os jogadores não entendem qual o sistema de jogo que é para ser jogado, enfim. Me parece tudo muito bagunçado e complicado lá para o Cobras. Muita gente jovem em jogos importantes, e aí a tendência da juventude, que tem talento, mas é muito jovem,
ter problemas é grande, né? Então o resultado foi mais que justo e o Cobras continua naquela situação de nenhuma vitória. E a cada rodada a gente percebe que o time cai de produção em vez de evoluir. Vitória mais que justa do Douglas, que com isso passou Iacaré 15. Vamos dar uma olhadinha então como ficou a classificação geral da competição. Pampas, 8 jogos, 6 vitórias, 1 empate e 1 derrota, 29 pontos. Penharol Rugby, 8 jogos, 6 vitórias, 2 derrotas, 27 pontos. O Douglas vai aparecendo já na terceira posição. 8 jogos, 4 vitórias, 1 empate, 3 derrotas, 25 pontos. Selknam do Chile caiu para a quarta. 8 jogos, 4 vitórias, 4 derrotas, 24 pontos. Iacaré 15, 7 jogos, assim como o Tarucas. Não jogou esse final de semana, então se manteve com 19 pontos. O Tarucas, 13 pontos. E aí, o Cobras do Brasil na última colocação. 8 jogos, 8 derrotas, menos 273 de saldo e com apenas 4 pontos na competição. A próxima rodada traz os dias 2 e 3 de maio. Douglas recebe em casa o Iacaré 15, jogo interessante, hein? Penharol Rugby recebe o Tarucas no dia 2 também. E no dia 3, o Cobras do Brasil recebe o Pampas, líder da competição, contra o último colocado. Vamos ver o que acontece. Bom, acho que é isso. Passamos tudo, né? Lembrando sempre, assina o canal, aciona o sino, assim sempre que tivermos vídeos novos você será comunicado. Põe sua opinião, seu ponto de vista, você está achando da competição, especialmente do Cobras. E se não for por aqui, qualquer das mídias sociais, tem lá Martoni Rugby. Lá você põe sua opinião e a gente vai conversando, tá bom? Acho que é isso. Valeu, até a próxima.